Os grandes profissionais do mercado financeiro que sempre passam aqui ao longo da nossa programação. Chegou a hora da gente receber ela, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, chegando aqui para trazer a visão dela sobre pautas importantes, temas importantes. Rafaela, muito obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rafaela. Bom, a gente teve aí a ata, né, do Copom. Queria entender um pouquinho mais da sua visão sobre esta ata. Eu andei lendo algumas opiniões, vi aí alguns especialistas entenderam ali que a ata veio até marginalmente um pouco mais conservadora do que o comunicado. Queria entender como que você viu, né, se você também teve essa mesma percepção ou não, se você acha que teve alguns parágrafos ali até que sinalizaram, vieram um pouco mais dovish. Na verdade, não muito. Eu acho que se a gente comparar essa ata com a ata passada, de fato a gente tem um comunicado um pouco mais leve. No entanto, se a gente comparar a ata com o cenário atual, eu diria que o BC ainda está bastante hawkish, ele foi bastante duro com relação à sua avaliação do cenário. Eu destaco dois pontos ali. O primeiro ponto é como o Copom está vendo, né, a evolução da inflação. Ele desconsidera na ata uma melhora no cenário de inflação, inclusive uma melhora que o próprio Banco Central reconheceu no relatório trimestral de inflação. Se a gente pegar o RTI, o último RTI, o Banco Central mostra que as últimas leituras de IPCA vieram abaixo da expectativa do Copom. Uma sequência, né? Inclusive era sequência até fevereiro e a gente teve aí março também com uma melhora no cenário de inflação. Então, o cenário de inflação está assim melhor, tanto as medidas de núcleos quanto as medidas de inflação de serviços, que são mais resistentes e que respondem melhor à política monetária, elas dão um sinal de queda, e o Banco Central não reconheceu isso na ata. Então eu achei que esse foi um sinal duro, né? O que o Banco Central faz na ata é colocar muito peso nas expectativas, e aí sim, né, o Banco Central está correto, as expectativas estão desancoradas. A gente inclusive, né, tem muito esse questionamento no mercado, né? Como que a gente pode ter surpresas positivas de IPCA nos últimos meses e nada disso reflete em melhora nas expectativas. E um outro ponto com relação à situação da inflação corrente, aí sim o Banco Central reconhece que é uma melhora na inflação de preços do atacado. A gente tem visto essas últimas leituras negativas de GPM também surpreendendo bastante as expectativas de mercado. Se a gente olhar as expectativas para o IGPM no ano, no começo do ano e agora, houve uma queda significativa. Então os preços do atacado estão caindo bem mais rapidamente do que se esperava, tanto por conta da queda das commodities, como a demanda global mais fraca em geral, uma demanda por bens também aqui no Brasil mais fraca, efeito da política monetária, mas eu diria que uma demanda global mais fraca tem um peso maior. Então, essa redução dos preços de bens, que a gente já vê, né, no atacado, e a gente começa a ver também no IPCA, isso pode refletir em inflação menor daqui para frente. Também, de novo, a gente não vê as expectativas mudando por conta dessas leituras mais negativas do GPM, e a gente segue com um Copom mais duro, eu diria. Rafaela, inclusive, né, você falou aí sobre inflação, expectativa, a gente tem IPCA nesta sexta-feira. A própria ministra Simone Tebet, que está participando agora de um evento lá no Senado, falou justamente que ela acredita que essa inflação agora, da sexta, deve vir um pouco aí menor, inclusive, né, do que o mercado está aguardando. Ela acredita que teremos aí uma surpresa positiva. Acho que vale aqui a gente entrar um pouco nessas falas, até porque a própria ministra aí, Simone Tebet, agora há pouco, ela até trouxe também uma visão de que, né, não teria ali possibilidades de se cortar os juros se a gente não enxergar ou se não tiver exatamente uma possibilidade de desestabilizar a dívida pública, né? Aí, se não estabiliza a dívida pública, não teria espaço para corte de juros. Eu queria entender também um pouco mais da sua visão em relação a isso, até porque esta questão como um todo, né, ainda está muito incerta, do próprio... O arcabouço ainda não foi votado em si, está sendo ainda ali discutidas algumas alterações, inclusive com o relator do projeto, para depois ser votado. A gente tem também toda uma grande discussão em relação à própria reforma tributária. A gente sabe que o governo tem expandido sempre ali, é um governo mais de expansão aos gastos. Como então, né, equalizar essa dívida pública, na visão da própria ministra aqui, falando que sem estabilizar
não vê espaço, então, para corte de juros, e sem corte de juros a gente não tem crescimento. Bom, primeiramente, eu espero que essa fala da ministra seja uma fala torcida, né? Ela torce para que a inflação seja menor que esperado, não seja uma fala de quem tem alguma informação privilegiada. Mas, de todo jeito, eu até concordo que a gente pode ter um cenário de mais surpresas positivas pela frente, como eu falei. Eu acho que, do ponto de vista da inflação, do IGPM, a gente tem, de fato, essas melhorias, né? Eu acho que isso vai contribuir para as próximas decisões do Copom. Se a gente tiver realmente uma melhora na inflação corrente, que a gente possa começar a discutir o início do ciclo de afrouxamento. Agora, a gente hoje está muito focado na discussão da política monetária, o Banco Central, a composição, né, dos membros do Copom, e eu diria que o Banco Central ele continua sendo secundário nesse trabalho, nesse problema, né, de inflação hoje e no combate à inflação. Eu vou até pegar a frase lá atrás, né, do próprio Roberto Campos: o Banco Central é passageiro, né? A gente, de fato, tem a política fiscal sendo ainda expansionista e sendo ainda muito prejudicial para a inflação. Eu acho que a discussão maior hoje, inclusive da própria ministra do Planejamento, deveria estar no fiscal e não no monetário, né? Porque se a gente tiver um alinhamento maior da política fiscal hoje no Brasil, essa queda da inflação pode cair rapidamente. E não é só o arcabouço, acho que o arcabouço é importante, a ata, inclusive, faz um parágrafo específico sobre o arcabouço. Acho que tem uma leitura positiva do arcabouço com relação a você tirar aquele risco de cauda, aquele risco de deterioração maior, mas ainda tem incertezas, né? O arcabouço deixou um pouco a desejar aí no sentido de controlar efetivamente esse crescimento de gastos. E o governo, por outro lado, ele continua dando sinais, como você bem colocou, de que as políticas principais são políticas de aumento de gastos, né? Suas principais bandeiras políticas são políticas de aumento de gastos. A gente acabou de ver um novo aumento do salário mínimo. Isso não deveria acontecer nesse momento, né? Se o governo estivesse tão preocupado em controlar a inflação e cair os juros, a última coisa que ele deveria fazer é dar um aumento adicional de salário agora no meio do ano. Então foi uma política bastante populista que atrapalha o combate à inflação por dois motivos, né? Primeiro, porque adiciona pressão à demanda, e segundo, porque traz essa incerteza com relação ao futuro fiscal do país. Então a gente tem dois componentes negativos da política atuando contra toda essa discussão, esse debate do juro alto. Então, muito dos juros altos no Brasil hoje, a raiz dele está no fiscal e não no monetário, e o governo fica focando esse debate com relação ao Banco Central, quem são os membros do Banco Central, e a discussão principal, ela não está ali. Eventualmente a gente pode ter alguns membros do Banco Central um pouco mais dovos que outros. Acho que, obviamente, que existe um pouco de subjetividade nesse ajuste fino da política monetária, mas, de maneira geral, não há o que se discutir que ainda há necessidade de restrição monetária no Brasil. Você pode discutir o grau de restrição, um pouco de redução desse grau faz sentido no segundo semestre. Alguns acham que não faz sentido ainda, mas que a restrição monetária ela é importante porque o governo ainda não consegue dar sinais claros de que a gente vai chegar no equilíbrio fiscal. Então, eu acho que deixa muito a desejar parte do governo ainda fazendo propostas e incentivando políticas fiscais expansionistas e, ao mesmo tempo, criticando a atuação do Banco Central. A gente precisava ver um pouco mais de alinhamento nesse momento tão crítico, né, que a inflação ainda está alta, o processo de queda de inflação, o Roberto Campos bem colocou na declaração ao Senado, que a inflação alta é um imposto muito negativo para a população e ela deveria ser prioridade hoje do governo, né? E aparentemente ainda não é. Rafaela, você trouxe aí a questão do salário mínimo. Eu me lembrou de um outro ponto, inclusive, que a gente falou aqui na semana passada, dessas medidas, inclusive até populistas, do próprio presidente, né, do governo antecipar o pagamento do 13º funcionário aos beneficiários lá do INSS. E isso poderia já deve injetar, inclusive, acho que mais de 60 bilhões de reais na economia agora em maio e junho.
essa medida em si, especificamente, você acha que ela pode trazer também aí um desafio maior em conter essa pressão inflacionária que o próprio governo bate ali, né, em relação a baixar os juros? A gente sabe que o próprio Banco Central fala que realmente precisa ficar muito atento a essa resiliência, principalmente em relação ao núcleo, e, né, mais dinheiro ali na economia em si tende muitas vezes a trazer até uma própria pressão ou um aumento de consumo, afetando inclusive o próprio núcleo, né? Mas na sua visão, isso tem força, né? Esses 60 bi aí sendo injetado em 2 meses agora, mesmo sendo uma antecipação, isso poderia trazer aí um desafio maior, inclusive, para o IPCA, para os próximos IPCAs? Sempre traz pressão adicional. Essa injeção adicional de recursos no meio do ano, ela pode sim trazer essa pressão adicional, principalmente nesse momento crítico que a gente começa a discutir uma possibilidade de começar a cortar juros, né? Como eu falei, os sinais de inflação que a gente teve nas últimas leituras são sinais que mostram uma queda da inflação. Se a gente não fizer mais gastos, né, fiscais, isso poderia se consolidar. Por outro lado, eu acho que essa antecipação ela começa a virar recorrente. Se a gente olhar os últimos anos, né, desde a pandemia, essa antecipação de 13º no meio do ano, ela vai se repetir. No ano passado houve também, então ela começa a ser recorrente. Acho que em breve a gente vai ter uma mudança dessa sazonalidade, né, esses recursos, quando eles são pagos em dezembro, eles reforçam, né, a atividade no final do ano, agora acaba trazendo essa sazonalidade para o meio do ano. Mas, de qualquer maneira, de novo, a gente está num momento crítico aí para controle da inflação e o governo erra de novo com uma medida que mais atrapalha do que ajuda a economia. Rafa, inclusive até citei esta semana, acho que foi ontem até aqui com o Van Dijk, um post teu do Twitter, que eu sempre acompanho por sinal, parabéns, grande trabalho que você faz ali, sempre me ajuda muito aqui no ar, inclusive eu sempre olho a opinião da Rafaela Vitória aqui para debater ou trazer aqui para os nossos convidados. Acho que um ponto importante, até que eu falei ontem, nesse seu post, que você falou o seguinte, né, há 2 grandes erros aqui, seria acho que da política pública, vincular gastos à receita e não avaliar a qualidade do gasto. Eu sempre lembro até uma vez que você participou aqui no passado e que a gente falou bastante em relação a essa, né, essa questão do que mensurar exatamente ali para onde os gastos estão sendo e tentar mensurar a assertividade, por exemplo, os benefícios sociais, o quanto, né, na verdade, não só ter o gasto, mas incentivar ou trazer ferramentas que viabilizassem mais empregos para estas pessoas, dependerem menos, inclusive, do próprio governo. Mas eu queria entender exatamente um pouco mais dessa sua leitura, aprofundar um pouco mais quando você fala, né, aumentamos os gastos, nos endividamos ou subimos a carga tributária e continuamos com serviços de má qualidade, escolas ruins, enfim, aí você citou vários exemplos. Eu queria entrar um pouco mais nessa sua leitura, porque eu acho que é um peso muito importante a gente entender, não ser ali só abrir a torneira, deixar a água, né, vazar se o balde estiver furado. Eu acho que esse é um ponto fundamental e que a gente enxerga que o novo governo está deixando muito a desejar nesse sentido, que é aproveitar esse momento de começo de governo para revisar gastos, né? Isso é muito comum quando a gente olha gastos fiscais, né, ao longo dos ciclos governamentais. A gente vê que o primeiro ano de governo é um ano de contenção de gastos, né? O governo está chegando, ele quer reavaliar políticas. Em geral, o primeiro ano de governo não é um ano de expansão significativa. E o governo atual está fazendo justamente o contrário, colocando o pé no acelerador. E eu acho que aí vem esse grande erro, né? Você coloca mais recursos em diversos programas sem ter uma avaliação da efetividade desses recursos. E esse é um erro recorrente de política pública no Brasil, que é sempre achar que mais recursos vão resolver os problemas sociais ou os problemas de educação e saúde. E essa matéria da Folha, né, de domingo, que eu citei nesse post, foi justamente isso, né? A matéria mostra que quadruplicou o gasto em educação e a educação não melhorou nada, né? Então a gente segue aumentando gastos e esses gastos não trazem benefícios para a educação, né, no caso da educação, mas quando a gente olha outros programas que já são mais estudados aqui no Brasil, e não estudados pelo governo, né, estudados aí na academia, por iniciativas privadas, o PAC também é um ótimo exemplo, né, de muitos recursos que foram gastos e não trouxeram ganho de produtividade para a nossa economia. E o governo tem muito ainda
enfim, ele fica muito preso nessa avaliação de gastos em relação simplesmente ao montante de gastos, né? Então, um exemplo é o governo falando que no governo passado do PT, os gastos em investimentos eram 2% do PIB, e hoje é meio. Só que o que significa gastar 2% do PIB se a gente não tem nenhum retorno? Na verdade, é um gasto ineficiente. Então, você gastar mais hoje em investimentos ineficientes, ou superfaturados, ou obras que não vão ser acabadas, ou uma alocação de capital, enfim, vou dar o exemplo das térmicas a gás, que a gente precisa construir agora por conta da privatização da Eletrobras, extremamente ineficiente. Então vai ser feito aí um grande investimento, muito provavelmente com recursos públicos, uma alocação bastante ineficiente, né, do ponto de vista de retorno para a economia. Então eu acho que a gente tinha que parar, né, para fazer a avaliação de gastos de políticas públicas antes de se querer aumentar esses gastos. Então, eu acho que deixa a desejar esse novo governo não fazer, por exemplo, uma boa avaliação do Bolsa Família e, juntamente com outros programas sociais ligados, né, Auxílio Defeso, Vale Gás que voltou, né, o Vale Gás tinha sido incorporado à Bolsa Família pelo próprio PT, agora ele voltou a ser um adicional, e toda essa avaliação do programa, ela deveria ser feita antes de se aumentar os volumes, né. Então, eu acho que esse é um grande problema hoje das políticas públicas, e um governo que entra querendo novamente resolver os problemas sociais e os problemas de educação e saúde com mais gastos, sem ter um compreendimento melhor da qualidade dos gastos, de como esses gastos adicionais vão de fato trazer benefícios para a população. Rafa, vou trazer agora aqui para a nossa conversa Alex André, que está chegando aqui na nossa programação. Alex, sempre aqui com a gente, todas as terças-feiras. Seja muito bem-vindo, Alex. Bom dia. Muito obrigado, Paula, Débora, Rafaela Vitória, sempre dando uma aula para a gente. Rafa, falando aqui sobre tudo que você tem comentado, né, eu estava escutando, e um ponto importante que você citou, né, e todo mundo cita, os economistas, em relação à reforma tributária. Tem um grande desafio dessa matéria, né, ter um segmento, até o próprio arcabouço fiscal, que já é um antecedente, que é uma grande base disso, e grande parte dos economistas especialistas têm falado sobre o fatiamento, já que, por si só, né, o tema de reforma tributária é muito denso e parece que o próprio governo não tem esforço, capital político para colocar isso para frente, e a gente sabe que o time está cada vez menor. Qual que é a sua opinião sobre isso, não só os impactos, mas sobre a agenda política sobre esse ponto, né? Porque a gente sabe que é um fator muito vital para o governo e tem ali, cada vez mais que os dias vão passando, a gente sabe que o governo está cada vez menos interessado para resolver essa situação, né? A reforma tributária, eu diria que seria a principal prioridade do governo, deveria ser, né, a principal prioridade do governo hoje. Eu acho que é uma reforma estruturante que pode realmente colocar o país em um outro patamar. E, de fato, é uma reforma que tem muitas resistências, né, há anos a gente discute essa reforma, mas eu diria que nunca a gente teve um momento tão positivo, com um amadurecimento, né, do debate tão grande. De novo, né, primeiro ano de governo é um ano que a gente tem um grande capital político para se aprovar uma reforma mais estruturante como essa. Então, se a gente tem alguma chance de aprovar uma reforma tributária, ela seria agora. Mas eu concordo com você, o governo ele tira um pouco dessa prioridade, do foco na reforma tributária, principalmente quando o próprio ministro da Fazenda e seus secretários começam a se preocupar com resoluções de curto prazo para melhorar a receita. Então, de fato, a gente tem aí um rombo fiscal, né, de cerca de 100 bilhões esse ano. Então, é necessário recompor a receita para que a gente termine um ano com um déficit menor, possa ter também um déficit menor em 2024, dificilmente a gente vai zerar, mas é necessária alguma recomposição para reduzir esse déficit. Mas, quando o governo foca muito nessas medidas de curto prazo, ele tira capital político da melhor reforma, que é a reforma tributária. Um grande exemplo é a disputa, né, sobre os créditos de ICMS no PIS/COFINS. Uma reforma tributária, nada disso vai estar em disputa mais, né? Então, você pode resolver de maneira estruturante essa questão com a reforma tributária. Então, parece que tem um certo atropelo entre essas medidas de curto prazo e o apoio para a reforma. De todo jeito, eu vejo com bons olhos o fatiamento sendo realista. Obviamente que se fazer a reforma como um todo
seria o ideal. A gente sabe que no Brasil, né, a gente está longe de conseguir o ideal, então se você faz a reforma em 2 etapas, pode ser uma maneira de você de fato conseguir a reforma. Se você tentar fazer ela toda de uma vez, você vai receber um não do Congresso, né, porque não vai ter apoio dos estados e municípios. Se a gente fizer a reforma em 2 etapas, você faz, né, a consolidação dos impostos federais nessa primeira etapa, e com esse aprendizado, os estados vão entender que isso vai ser muito positivo e eles se juntam, né, ao IVA em 2 anos. Então, a sociedade vai começar a ver, as empresas vão demandar isso, né, na medida que as empresas começarem a sentir o benefício da simplificação, eu acho que vai existir até uma pressão maior por parte das próprias empresas para que se acelere a consolidação dos impostos estaduais também. E aí, sem dúvida, eu diria que se existe algum marco que pode mudar a produtividade no Brasil e mudar o Brasil de patamar, é a reforma tributária. Acho que a gente pode ver, para quem é novo de mercado, né, não vai lembrar, mas eu comecei como estagiária em 94, eu lia balanço em uma moeda que a gente não conseguia ler, né? Então, o plano real em 94, ele foi um grande diferencial na nossa economia, ele mudou como as empresas trabalham, ele mudou como os analistas, né, trabalhavam e analisavam balanços nessa época. Foi uma coisa impressionante começar a ver balanço em uma moeda forte. A gente olhava assim, nossa, como é fácil ver um balanço de uma empresa agora. Eu acho que a gente pode ter isso com a reforma tributária, né? Como é fácil, né, apurar impostos no Brasil, e o ganho de produtividade seria enorme. Mas eu concordo com você, falta um apoio político mais forte, porque se não houver, não adianta, a reforma não vai andar sozinha. Maravilha. Tem mais perguntas, Alex? Posso fazer uma aqui? Pode, ficar à vontade. Ô, Rafa, só para aproveitar para a gente finalizar, mais cedo a gente trouxe também a balança comercial chinesa, né? Aí, ainda trazendo, acho que o ponto mais importante que eu estava olhando ali é a questão da importação, a queda ali de 7,9% na importação. Havia-se uma grande expectativa, inclusive, desta reabertura chinesa que pudesse favorecer para quem tem aí, né, exportação com a China, Brasil, nosso caso especificamente, trazer agora esse número desta queda, né, de quase 8% na importação, o quanto isso pode também ser ruim ou preocupante no nosso desempenho econômico, né, já que o país aí tem um peso muito grande, principalmente em relação ao agro, aos nossos produtos também que são exportados, não só o agro, mas os nossos produtos como um todo que são exportados para a China. Você acha que a gente pode acabar sentindo o reflexo disso também aqui, como algo bem negativo, por sinal? Acho que a gente pode ver o copo meio cheio e meio vazio, né? De fato, a China o desempenho chinês econômico vem frustrando aí aquelas apostas mais bullish em commodities, né? Então, quem tinha uma aposta que a China ia liderar o crescimento econômico global esse ano, ia puxar um super ciclo de commodities, eu acho que se frustrou, mas eu acho que a China mostra que é uma economia madura, que não tem mais aquele potencial de aceleração de crescimento como tinha no passado. Ela também está muito interligada hoje na economia global, na medida que a demanda global, a demanda dos Estados Unidos e da Europa por bens industriais cai, a China vai ter também um impacto na sua economia, né? Lembrando que a China cresceu muito, esse crescimento mais acelerado da China nos últimos anos, ele foi também um ganho de market share, né? O processo de globalização fez com que boa parte da produção industrial global, né? Acho que a produção de aço é um bom exemplo, né? Como que a produção de aço no mundo acabou se concentrando na China nos últimos 20 anos. Então, muito do crescimento chinês foi, né, roubar market share aí de outros países, né? E isso chegou no fim, né? Acho que a gente está num processo aí que a globalização perdeu o impulso. Na verdade, a gente até viu uma pequena reversão, né? Uma desglobalização em alguns setores. Então, eu acho que a China não vai ser mais esse motor de crescimento. Agora, o copo meio cheio, a gente olha para a balança comercial no Brasil, nossas exportações estão indo muito bem. Acho que o patamar de commodities caiu, mas ele ainda é um patamar atrativo, faz com que os exportadores aí ainda tenham bons incentivos para crescimento de produção. Então, eu acho que a gente não vai ver um grande boom de commodities, um super ciclo. Talvez esse call de super ciclo tenha ficado para trás, mas eu ainda não vejo uma situação necessariamente negativa para o Brasil. A gente tem aí uma expectativa de uma balança comercial bem próxima do recorde, aí, próxima de 60 bilhões, que é semelhante ao que foi no ano passado. Maravilha, Rafaela, quero agradecer
Sempre um prazer poder recebê-la aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Volte sempre. Obrigada e até a próxima.